certo? Muito bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. São 10 horas e 2 minutos. Aqui é a disciplina de Economia e Mercado Agrícola, AGB 1651, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, no campus Santa Rosa do Sul. Hoje, se eu não errar o cálculo, é a nossa 12ª aula de 18 obrigatórias, certo? Então, aula número 12 de 18 obrigatórias. Então, para a gente não se estender demais e ser mais objetivo, hoje é uma data importante, né? Porque nós vamos falar sobre indicadores macroeconômicos e deixar bem alinhado já o trabalho do exercício, né? Um exercício avaliativo que vocês vão ter que entregar, que estava previsto pelo nosso plano. Eu já vou apresentar aqui, para não deixar dúvidas. Que estava previsto no nosso plano para entregar semana que vem. Estava previsto para entregar dia 7, esse aqui, ó, exercício sobre medidas de desempenho econômico, estava previsto para entrega no dia 7, e já na semana passada eu já anunciei para vocês que a gente faria um adiamento por uma semana. Então, aqui a gente está confirmando, tá, pessoal, que é para o dia 15. Claro, quem quiser entregar dia 7, não tem problema, tá? Mas a gente está adiando, então, por mais uma semana, olhar aqui o mês de julho. Opa, desculpa, não é dia 15, não, apaga aí, é dia 14. Tá? Dia 15 é minha outra aula, né, com outras turmas, tá? Dia 14, então, era dia 7, passa para o dia 14, exatamente no mesmos moldes, tá? Às 8 horas da manhã do dia 14. Tá? E hoje a gente vai tentar passar todos os detalhes para que vocês possam fazer esse trabalho. Na verdade, a gente vai tentar, não, eu me comprometo de passar todas as informações para que vocês possam fazer esse exercício. É bem simples, não gasta, olha, gente, eu acho que não gasta uns 20 minutos para fazer esse exercício, menos que isso, tá? Dá para fazer em menos do que 20 minutos e deixar tudo pronto aí. Quem quiser mandar antes, né, do dia 14, tudo bem, mas o limite é 8 horas do dia 14. Depois disso, o trabalho não vale mais nada, tá? Lembrar que por exemplo, o trabalho do exercício sobre preços estava previsto para o dia 16, a gente adiou também a entrega para o dia 23, se não me engano. Então, no dia 23, às 10 da manhã, eu já coloquei o exercício com os gabaritos, né? Todos os exercícios resolvidos lá no SIGA. Então, a partir daí, nenhum trabalho entregue mais tem valor, né? Porque já estavam ali as respostas todas no SIGA. Além disso, a gente já tinha dado uma semana extra de prazo. Nada além disso. Da mesma forma, esse exercício, o limite do prazo vai ser dia 14, às 8 da manhã, e, como eu falei, bem simples. Vocês vão pegar aqui as informações e vão ver que é um trabalho fácil de fazer, não gasta aí, talvez, 20 minutos. Lembrando também que a planilha de indicadores que vocês têm que preencher semanalmente, a gente acompanha, tá? Eu faço um print semanal ali de quem está preenchendo, para depois fazer parte da avaliação também. Então, quando vocês entregarem o texto escrito desse trabalho, né, essa outra avaliação, o seminário em microeconomia, que está previsto para entrega, o trabalho no dia 4 de agosto, ou seja, um pouquinho mais de um mês, também eu vou considerar na avaliação de que os dados foram coletados de forma fidedigna, né, conforme foi orientado, e não foi uma montagem, não tem dados falseados ali dentro, e eu vou saber disso porque eu tenho o print semana a semana do preenchimento dos indicadores, né, fora esses casos extras, como a Letícia já falou ali, que tiver alguma dificuldade com um ou outro indicador em uma ou outra data. Quem tiver casos como o do grupo aí da Letícia e do Marcos, também deve se manifestar, pode falar aqui na aula, ou pode mandar uma mensagem, um e-mail, ou por WhatsApp fora, o problema que estiver enfrentando, e a gente vai estar aí para auxiliar, tá, pessoal? Agora, quem fica lá mocosado, fica quietinho e deixa em branco os indicadores, pode saber que a gente está acompanhando, está vendo isso, tá? Então, depois não vai poder aparecer um trabalho de quem não acompanhou os indicadores, certo? Porque ninguém está aqui brincando, né? Vocês não estão brincando, eu também não estou brincando aqui. Todo mundo está se esforçando aqui para dar o seu melhor. Ok, pessoal? Então, dado esses avisos aí
paroquiais, vamos dizer assim, eu vou pedir que vocês presentes aqui deem um sinal, deem um alô ali no chat, para que fique registrada também a participação e presença de vocês no nosso encontro online de hoje, para também, em caso de dúvidas, a gente ter esse registro. Tá? Então, eu peço a todos aí que se manifestem no chat, dando um alô ali. Um bom dia a todos, todos os colegas, tá? Para que fique registrado, tá, pessoal? Bom, eu não coloquei ainda no Siga, vou colocar ao final da aula aqui os materiais que a gente vai ver, tá? É uma sequência de slides, e estou aqui ainda pensando, talvez eu coloque uma planilha do Excel já pré-preenchida para facilitar o trabalho dos indicadores, tá? Então, mas antes de mais nada, então vamos projetar aqui alguma parte dos slides que eu pretendo mostrar para vocês. A gente não vai ver tudo, porque são muitos, né? E como nossas aulas aqui são mais concisas, uma parte a gente deixa de fora. E lembrando que a participação de vocês é muito importante. Então, a qualquer momento, vocês podem interromper a minha fala aqui, perguntar, opinar, discordar. Aqui, como vocês sabem, é um ambiente bastante democrático. Então, fica aqui esse convite para que vocês participem da forma que vocês acharem mais conveniente, tá? Então, essa sequência de slides eu vou colocar no tópico de hoje. Ela não está lá ainda, tá? A gente vai falar sobre alguns indicadores econômicos, alguns indicadores macroeconômicos, né? São indicadores importantes para se definir, para se entender e para os governos, talvez, projetarem as suas intervenções no mercado, ok? Então, a gente vai fazer um passeio sobre alguns deles, alguns a gente vai aprofundar mais, outros vai comentar mais superficialmente, alguns indicadores a gente já conversou, já teve algum contato aqui na disciplina, né? A gente falou já sobre a fórmula do cálculo do PIB, nós já tivemos mais do que um dia, uma fala sobre a inflação. Hoje vamos voltar a falar um pouquinho ainda sobre os índices de inflação, os indicadores que apontam, né, quais são os níveis de inflação de um determinado mercado, e vamos adiante. Então, vamos lá. Aqui esse slide é só para provocar vocês, né? Nós temos aqui a foto da jornalista que geralmente aborda os temas econômicos numa rede de TV bem conhecida, rede de jornalismo, não só de TV, né? Então, aí aparecem alguns indicadores que a gente vai conversar, fora esses, muitos outros, né? Mas, por exemplo, podem prestar atenção aí no que a gente vai falar. A gente vai fazer um comentário sobre os índices de desemprego, sobre o PIB, IPCA. Aqui o IPCA é a inflação oficial do país, tá? IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? O IGPM é um outro indicador de inflação, Índice Geral de Preços Médio, tá? Mercado, que o IPCA é o do IBGE, é a nossa inflação oficial, o IGPM é medido pela Fundação Getúlio Vargas, é usado também, para corrigir, por exemplo, conta de energia elétrica, para conta de água, conta de esgoto, né? Empresas de saneamento utilizam. É também conhecido, a gente vai ver aqui, como índice de reajuste dos aluguéis. E isso tudo está em franca discussão, inclusive é o indicador para corrigir, por exemplo, a tabela do IPTU das prefeituras, né? O IGPM. Isso está dando muita dor de cabeça, muitos estão abandonando, ficou mais forte agora a pressão para que se abandone o IGPM, porque ele tem uma metodologia de cálculo, assim dá para se dizer, bastante diferente do IPCA. E o que ele leva muito em conta, por exemplo, a cotação do dólar, a cotação de algumas commodities, e nesse ano que passou, em 2020, ele chegou a superar os 35%, tá? Então, o IPCA, que ficou abaixo de 10%,
ficou em 5 e pouco, 6, se eu não me engano, depois, daqui a pouco a gente dá uma pesquisada aí no Google, tá? Mas uma diferença gritante entre o IPCA, a inflação oficial do país, e o IGPM, que é a inflação, o índice que é usado para corrigir uma série de contribuições e taxas que são, vamos dizer, obrigações do cidadão brasileiro, como, por exemplo, eu já falei para vocês, a taxa d'água, a conta de luz, a conta do IPTU, por exemplo. Então, imaginem aí essas contas aumentando mais de 30% em um único ano, certo? Ainda mais considerando que, basicamente, a renda média do brasileiro diminuiu em 2020, a maioria dos assalariados ou teve seu salário congelado, ou teve sua remuneração reduzida, certo? E, em contrapartida, imagine o aumento de preços regulado pelo IGPM, certo? Depois, lá embaixo, aparece o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse vai ser objeto do nosso exercício, né? Nós vamos ver como é a metodologia de cálculo do IDH, vai ser objeto do nosso exercício, e vamos ver outros indicadores que não estão aí, como o índice da desigualdade, o índice Gini, como o índice de liberdade econômica, que é o que nós vamos usar para contrapor ao IDH, ok? Então, aqui é só a tela inicial com alguns comentários. Bom, como o nosso tempo é pequeno, já são quase 10h15, como eu disse, eu vou direto nos indicadores que eu considero mais relevantes e pretendo dar algumas ferramentas para vocês. Então, quem não ouviu ainda falar no relatório Focus ou no boletim Focus, a partir de agora, guarde um espacinho aí na cabeça para memorizar isso, tá? O relatório Focus ou relatório de mercado Focus, ou ainda boletim Focus, como ele é conhecido, é um relatório semanal. Toda semana tem. Então, são 52 relatórios por ano, que são publicados pelo Banco Central, certo? Esses relatórios, eles são, como eu falei, semanais, eles refletem os dados de uma semana. É uma pesquisa feita ao final da sexta-feira de cada semana e publicado logo no começo da semana seguinte, ou seja, segunda-feira, nas segundas-feiras, às 8h30 da manhã, é publicado o relatório Focus. Eu, na sequência de slides, estou deixando o link, tá? Onde vocês vão achar esse relatório Focus. Então, a partir de hoje, um agrônomo que está conectado com o mercado, que precisa saber das oscilações, que precisa entender as variações do mercado, ele deve sim dar uma espiadinha no Boletim Focus toda a semana. Então, como é que você faz? Você vai lá nesse endereço do Boletim Focus, aqui, e sempre que clicar ali, basta escrever no Google, Boletim Focus, e logo vai aparecer o mais atual, e quem quiser os relatórios anteriores, eles estão todos aqui também listados. Então, o mais atual é o da segunda-feira, aqui, é o da sexta-feira, dia 25, tá? Que foi publicado dia 28, às 8h30 da manhã, tá? Então, como eu disse, é o relatório da semana que terminou no dia 25, e ele é publicado na segunda de manhã. Então, vamos dar uma olhadinha nele aqui, tá? Que tipo de informações ele traz? As principais que ele traz. Esse boletim são previsões de mercado feito... Eu acabei de abrir ele aqui, tá? São previsões de mercado feitas por mais de 100 economistas, os economistas mais, vamos dizer assim, prestigiados do mercado. Então, esses economistas procuram fazer projeções com relação a alguns indicadores importantes. Vamos ver quais são eles aqui, ó. O IPCA, tá? Que eu estou passando aqui com o mouse em cima. Depois, uma atualização do IPCA, mas tudo bem, vamos ficar aqui, ó, na primeira linha, IPCA, depois na terceira linha, o PIB, tá? A porcentagem de crescimento do PIB, a taxa de câmbio, ou seja, o valor do dólar, tá? E a taxa Selic, tá? Tudo isso
para o final do período, ou seja, são previsões para o dia 31 de dezembro desse ano. Lembrando, depois tem o IGPM, olha aqui, ó, o famoso IGPM, que eu falei para vocês, que é o Índice Geral de Preços, Mercado, emitido pela Fundação Getúlio Vargas, é um cálculo de inflação, e veja como ele aqui ainda está bem alto, ó, destoando muito do IPCA. Então, aqui, ó, a previsão para hoje, que no caso era dia 28, segunda-feira, tá? O mercado está prevendo que o IPCA vai terminar perto de 6%, ou seja, 5,97%, tá? É a previsão do IPCA para esse ano. O PIB, a previsão é que termine o ano crescendo 5,05%. A previsão é que o dólar termine o ano a R$5,10 e a taxa Selic que ela termine o ano a 6,50. E o IGPM termine a mais de 19%. Então, a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas, 19%. A inflação medida pelo IBGE, 6%. Uma diferença gritante. Gente, eu nunca tinha visto uma diferença tão grande entre esses dois indicadores desde que eu acompanho os indicadores, tá? Então, tem bastante tempo. Isso é, em parte, reflexo da epidemia, boa parte é reflexo da epidemia, da pandemia do coronavírus, né? Que praticamente bagunçou o mercado. Então, tem outros indicadores aqui também, ó, como os preços. Os mais importantes são esses que estão aqui em negrito, tá? Mas tem, por exemplo, o índice de reajuste dos preços administrados. O que são os preços administrados? Aqueles preços que o governo controla. Minha câmera parece que desligou agora, né? São os preços que o governo controla. Por exemplo, aquele que ele tem agências reguladoras, né? Como o preço da gasolina, por exemplo, como o preço da energia elétrica, o preço da água, tá? E depois tem outros indicadores. O mercado também faz previsões, ó, para os próximos anos. Tem previsão para 2022, 2023 e até 2024, tá? Lembrando que são previsões, tá? Isso aqui pode não se concretizar, principalmente em anos atípicos, né? São economistas que conhecem bastante o mercado, são 100 economistas mais renomados que ajudam o Banco Central a fazer esses levantamentos, mas isso não quer dizer que eles não possam falhar, eles falham sim, tá? Então, voltamos à nossa sequência de slides. Minha câmera aqui desligou, vocês não estão me vendo, né, pessoal? Tá aparecendo normal, professor? Tá aparecendo? Tá, então é para mim aqui que é um problema. Tá. Alguma pergunta sobre o Boletim Focus, pessoal? Tem bastante informação ali, né? Vocês estão vendo que ali tem uma série de previsões de mercado, feita por mais de 100 economistas, indicados pelo Banco Central, emite toda semana esse boletim. Então, tu quer ter uma ideia de se a taxa Selic está em equilíbrio, se ela está estável, se ela tende a subir ou tende a descer, como é que estão as previsões com relação ao câmbio. Por exemplo, se eu tivesse pensando assim, ó, vou comprar dólar, né? Se alguém de vocês estiver pensando, vou comprar dólar para me proteger da inflação. Se eu me basear pelo relatório Focus, olha aqui qual é a previsão. Que o dólar termine esse ano em 5,10, que termine o ano que vem em 5,20, que termine 2023 com 5,05 e que termine 2024 em R$5, tá? Então, vejam, comprar dólar como investimento, se eu estiver confiando nos índices do Banco Central através do Boletim Focus, não parece ser um bom negócio, porque o Banco Central, através do relatório Focus, está prevendo que a taxa de câmbio vai se manter estável nos próximos anos, que não deve passar, não deve subir muito de R$5, tá? Mas lembrando que isso é só uma previsão. Se eu disser assim, se eu entender que eles estão completamente errados e vai acontecer mais uma revolução, mais uma reviravolta,
e então eu entender que o dólar é um porto seguro para eu não ter maiores perdas financeiras, então eu tomo minha decisão de Ô, comprar professor, dólar, se assim eu entender. Pode falar. professor, Pois não. eu tava vendo ali que os Estados Unidos está estimulando bastante a economia. E, Sim, tipo, o Brasil já deu uma retrancada, assim, já começa, assim, até pelo auxílio e outras coisas, assim, que o Brasil deu uma segurada. tá. Não, o dólar não poderia cair mais, porque, queira ou não, o Brasil, vamos supor, estabilizou ali no estímulo à economia, e os Estados Unidos não, né? Bom, eu acho que está certa a tua análise, tá? Tanto é que o dólar, que o pessoal previa que chegaria a 6, 7, 8, tem muito meme, piada por aí, o dólar, essa semana, ele bateu abaixo dos R$ 5. Não sei se vocês estão acompanhando, ontem ele fechou a 4,94, tá? Isso é reflexo já um pouco do que tu falou, tá, Moro? Só prestem atenção em relação a uma informação que eu dei para vocês já há umas aulas atrás. Não se deve basear a análise da economia pelos movimentos dos americanos, do governo americano. Por quê? Porque eles têm o domínio da máquina impressora de dólar. E muitas economias usam o dólar como moeda corrente. Então, eu falei para vocês, isso é um novo tipo de colonialismo, certo? É o colonialismo econômico. A Venezuela está usando o dólar e o Bitcoin como moeda de segurança. A Argentina está fazendo isso, sempre fez, mas está fazendo com mais força agora. O Panamá, que é um país estável, certo? O Panamá, que é um país estável, ele não tem mais papel moeda do Gamboa, que é a moeda deles. Só tem moedas mesmo, né? De metal. E É, o restante do dinheiro deles, adivinha o que, que é? É dólar. Tá? Então, quando o governo americano imprime dólar, eles estão sim estimulando a economia deles, injetando mais dinheiro, causando inflação para eles, mas ao mesmo tempo aumenta o poderio econômico deles sobre essas outras nações que têm as economias instáveis e usam o dólar como um refúgio de segurança. Então, sempre que a gente vai falar dos Estados Unidos, tem que ter essa ressalva de que a economia deles não é uma economia normal, porque quando eles imprimem dinheiro, eles aumentam o seu poderio sobre as outras nações, as nações que usam o dólar como uma moeda estável. Fala, amor, tu queria comentar mais alguma coisa? o professor falou relacionado ao Panamá, que Panamá também é um paraíso fiscal, né? Tipo, a economia deles é baseada como qualquer outro país também, porque tem a Suíça também, que é paraíso fiscal. É assim, ó, a gente vai falar sobre os índices de liberdade econômica hoje, tá, Moro? Então, paraíso fiscal, às vezes, parece um termo pejorativo, tá? Parece uma coisa negativa. O que que seria? Paraíso fiscal é um lugar que tem menos impostos do que o lugar onde a gente está. Então, a gente chama aquele lugar que tem menos impostos do que onde a gente está de paraíso fiscal. Bom, eu queria estar no paraíso fiscal, tá? Eu queria estar no Panamá ou na Suíça, certo? Em termos de regulação, em termos de impostos, certo? Eu não saí do Brasil e nem pretendo sair do Brasil, porque eu acho que o Brasil tem uma série de vantagens em relação, inclusive, ao Panamá, em relação, inclusive, à Suíça. Mas se tem uma coisa que me dá inveja a esses dois países e a vários outros, é a menor interferência governamental e a menor taxa de impostos proposta lá pelos entes governamentais. Tá? Mas vamos adiante, então. Ah, o Vinícius tinha falado semana passada do PIB, que a gente ia falar do PIB, tá? Ah, a taxa de desemprego. A taxa de desemprego, vou dizer para vocês, pessoal, complicado levar em conta a taxa de desemprego no Brasil, porque por causa da metodologia do IBGE, tá? Eu vou deixar só esse porém colocado para vocês, depois eu vou pular. A taxa de desemprego ela é calculada no IBGE da seguinte maneira: só é considerado desempregado alguém que está sem emprego, mas que está procurando emprego. Então, se alguém não está empregado, mas não está procurando emprego, está em casa olhando Netflix, essa pessoa não é considerada desempregada.
Estão entendendo? Por isso tem aqui essa matéria, a geração nem, a geração que nem estuda e nem trabalha. Mas pior, não está procurando trabalho, tá? Então, se o cara é da geração nem, não estuda, não trabalha, ou nem, vamos colocar mais um nem aí, não estuda, não trabalha e não está procurando trabalho, esse cara é considerado desempregado? Não. Pelo IBGE, não é considerado desempregado, tá? Então, esse é um indicador muito falho que a gente tem aqui no Brasil, tá? O índice de desemprego aí é calculado desta maneira. Ó, geração que não trabalha nem estuda. Sobre inflação, também eu não vou falar mais sobre inflação hoje, mas depois, sobrando tempo, semana que vem, a gente fala de novo sobre os índices inflacionários. O que é importante levar em conta é o seguinte, ó, pessoal. Olha aqui, ó. IGPM é também conhecida como a inflação do aluguel. Anotem isso porque tem uma perguntinha na prova. Eu estou montando a prova e eu já deixei uma pergunta pronta. Então, lá em agosto, quando vocês fizerem a prova, você já acerta essa questão. Qual é o indicador que é conhecido como inflação do aluguel? Aquela que reajusta o aluguel, o IPTU, a conta de luz, a conta de água. É o IGPM. Aqui tem um gráfico, tá? Do ano de 2000 a 2016. Então, não está o mais atualizado, mas a gente vê que apenas no ano de 2002 ele deu um salto lá, tipo o salto que deu agora na pandemia, que chegou a 35%. Mas geralmente não é assim, tá? Olha lá, o índice sempre ficou ali perto do 10 ou abaixo do 10, tá? Ao longo dos anos. E agora, em 2020, chegou a 35%, tá? Então, o IGPM é um índice de inflação que é usado para corrigir alguns pagamentos, né? Alguns indicadores aí no Brasil, como um deles bastante importante é o aluguel. Então, o que aconteceu agora com o ano que passou? Como deu 35% de IGPM, isso avacalhou, bagunçou todos os contratos de aluguel, porque não tem, vocês imaginem, isso foi motivo de muitas notícias no Brasil. Não tem como tu reajustar um aluguel em 35%, né? Principalmente se a renda do brasileiro, se a renda do cidadão não aumentou ou, em muitos casos, diminuiu. Então, o que foi feito com os contratos? Os contratos foram revistos, né? Foram negociados, do tipo, não fazer nenhum reajuste ou fazer reajuste com outro indicador, talvez com o IPCA, por exemplo. Né? Porque o reajuste com o IGPM ia resultar em valores assim muito altos, né? Muito desencaixados, né? Desentrosados do restante da economia, principalmente da renda. Tá, olha só, em 2017 o IGPM foi 0,89, tá? Ah, não, foi 0,89? Não, em 2017 teve deflação de 0,52%, tá? Terminou, dezembro foi 0,89, mas o ano terminou em 0,52. Acontece esse tipo de coisa também, tá? Só com o IGPM, com o IPCA não houve deflação, acho que nos últimos, sei lá, eu não lembro de ter havido deflação com o IPCA. Então, o IPCA parece ser mais estável também, e é por isso que é usado como indicador oficial da inflação. Tá? Essa espiadinha no passado me cobrem. A gente vai olhar uns filmezinhos, mas na aula que vem, porque hoje a gente tem que passar esse exercício para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre balança comercial e exportações. O que eu separei para falar de exportações? Aqui estão os principais produtos da exportação. Esse site aqui era o Trading Economics. Esse site eu fui pegar mais informações para vocês agora, e o problema é que agora ele é pago. Tá? Então, eu vou indicar um outro site para vocês, cujo os dados ainda estão disponíveis, mas não são pagos. Aqui presta atenção nesse comentário que eu vou fazer com vocês aqui, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai gastar uns 5 minutinhos. Os principais produtos de exportação brasileiro, tá? Quais são? Primeiro deles, soja. 12% da exportação, soja. 9,2%, minério de ferro. Terceiro produto, 7,9%, petróleo. Depois, alguns subprodutos ali da soja, tá? Depois tem café, tem milho, né?
Olha lá, frango, 3%, tá? Então, tá aí os principais produtos de exportação brasileiros estão aí, ok? Principalmente soja, minério de ferro e petróleo cru, tá? São literalmente commodities. Lembram que a semana passada a gente comentou e tentou conceituar o que são commodities, são aqueles produtos que não têm diferenciação no mercado, tipo um saco de milho. O saco de milho, ele tem o mesmo valor no mundo todo, e não importa muito se esse milho foi colhido nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na China, na Índia, não importa. Aquele milho, ele vai ser muito semelhante a qualquer outro milho e vai ser usado para as mesmas finalidades, certo? Minério de ferro tem essa mesma característica, petróleo também, carne de frango, mesma coisa. Se tu tem o frango congelado lá, não importa se ele foi criado na Argentina, na Venezuela, no Brasil, na Alemanha. Tá entendendo? Então, aí tu tens o que é caracterizado como commodity. E quando o produto começa a ficar diferenciado, ele perde a característica de commodity, mesmo que ele seja um produto de comércio mundial, certo? Aí a gente deu alguns exemplos, né, que ficam ali perto do limite, mas já são diferentes. Por exemplo, o vinho, né? O vinho, ele depende muito da sua origem. Então, tem vinho baratinho lá, de poucos dólares a garrafa, e tem vinhos caríssimos, de milhares de dólares uma garrafa. Então, ele não tem uniformidade e não tem um mercado internacional, tipo de barril de vinho. A gente até comentou que poderia ser de suco de uva, mas não existe isso, tá? O que existe, foi o que a gente comentou semana passada, é o suco de laranja. Esse sim é uma commodity, ele é comercializado congelado. Bom, por que nós estamos falando aqui das exportações brasileiras? Porque uma falácia que vocês escutam frequentemente é que o Brasil é um país pobre, porque ele só produz commodities, ele exporta produtos in natura, produtos pouco industrializados, e que para o Brasil ser uma nação rica, ele deveria processar os seus produtos e vender produtos já processados, industrializados, para aumentar o seu valor agregado. Quem de vocês já ouviu uma frase desse tipo, uma expressão desse tipo, que o Brasil é pobre porque só exporta soja, por exemplo? Alguém de vocês já ouviu falar isso? Silêncio. Nunca, nenhum de vocês tinha tido Sim, contato? professor. Sim, já ouviu falar isso, Moro? Sim, mas eu entro numa lógica assim, vamos supor, lá na Alemanha, eles mandam um motor um motor que cabe numa caminhonete de 100 mil reais. Tá. Daí, pela lógica, não sei quantos que vai dar uma carga de arroz no caminhão, um truque, não sei. Uhum. Mas, tipo, olha o valor, tipo, de um negocinho pequeno, às vezes, para uma carga, até para uma safra. Pois é. Tu tá correto até, existe isso. Só que é o seguinte, eu vou mostrar alguns dados que divergem um pouco e que quebram essa narrativa. A narrativa de que o Brasil é pobre porque só exporta commodities. O teu raciocínio está correto, certo? E muitas vezes o pessoal para por aí para tentar justificar aquela frase inicial. A questão é que para produzir o motor, tu também tem custos maiores, certo? Diferente de, por exemplo, os custos de encher uma carga de arroz, que nem tu falou. Né? A carga de arroz pode valer menos que um motor, que, como no teu exemplo, ocupa pequeno espaço, enquanto que a carga de arroz precisa todo o espaço de um container, de um caminhão, por exemplo. Tá? Agora, também, a tecnologia e os equipamentos e os insumos necessários para produzir esse motor também são caros e complexos em relação aos insumos e tecnologia necessários para produzir a carga do arroz. Então, a gente não pode só comparar o produto final, a gente pode comparar todo o processo produtivo. Mas vamos adiante olhando só por cima. O que eu trouxe para vocês? Eu catei agora, inclusive nem está editado. Isso aqui é o PIB per capita do Brasil, tá? Lembrando que capita escreve assim, tem o I ali, tá, pessoal? Esse é o PIB per capita do Brasil, ele até caiu um pouquinho, tá? E o último dado levantado é o de 2019. É um pouco mais de 8.700 dólares. Ok, pessoal? Então, estão memorizando qual é o PIB por habitante no Brasil? Pouco mais de 8.700 dólares por ano, tá? Agora, eu peguei um país, e vocês, nesses nossos exercícios, vão poder fazer um levantamento com o país que vocês quiserem, tá? Mas eu escolhi um país
que é um país essencialmente agrícola também. Ele é mais agrícola que o Brasil, tá? Um país menos industrializado que o Brasil. Ele, pelo menos em relação às suas exportações, ok? E vamos ver qual é o PIB dele. Vocês têm ideia de que país que eu possa ter pego aí? Um país cujas exportações são muito mais dominadas por commodities do que as exportações brasileiras. Vocês ficam pensando aí, mas eu vou projetar já em seguida. Tá aqui, eu escolhi a Nova Zelândia, tá? Vocês depois vão poder pegar qualquer outro país, porque eu vou dar os links para vocês. Então, o PIB, e está ali, tem outros países na mesma toada, Austrália e Canadá, tá? Austrália e Canadá são um pouquinho mais industrializados que a Nova Zelândia, mas eles têm um PIB todo muito semelhante, mais de 40 mil dólares. Então, qual é o PIB da Nova Zelândia? Mais de 42 mil dólares, também base ano 2019. Isso significa que o PIB da Nova Zelândia, per capita, é maior ou menor que o PIB do Brasil? O que vocês me dizem? Pessoal, vocês estão aí? O PIB da Nova Zelândia é mais que 5 vezes o PIB brasileiro. Brasileiro é 8 e pouco. 8 mil e pouco dólares. E o da Nova Zelândia, mais de 42 mil dólares. Então, por cabeça, per capita, é mais de 5 vezes. Significa o seguinte, que precisa, assim, olhando superficialmente, que precisaria 5 cidadãos brasileiros trabalhando para gerar a mesma renda que um cidadão da Nova Zelândia. Vocês estão vendo a discrepância? E aí a gente passa aqui para ver quais são os produtos da exportação da Nova Zelândia. Tá lá, 15% leite e nata, tá? E manteiga. 6%, um pouquinho mais de 6%. Carne de ovelha. 5%. Carne bovina. 5%. Madeira bruta e carvão. 4%. Agora, mais manteiga e outras gorduras derivadas de leite. 4 e 5% aqui, ó. Eu tô nessa linha aqui, ó. Frutas frescas. 3,7%. Extrato de malte. Farinhas preparadas para alimento. Carnes em geral. Extrato de malte, que não contém cacau. Produtos com cacau. Não sei onde é que eles tiram o cacau. Olha aqui, ó. 3, queijo, vinho e uva. Praticamente, ó, todos os principais produtos da exportação da Nova Zelândia, os principais produtos da economia da Nova Zelândia são produtos agrícolas, não processados ou muito pouco processados. E ainda assim, é um país rico, bem mais rico que o Brasil. Então, se eu comparar esses dois países, o Brasil e a Nova Zelândia, fica difícil de sustentar aquela expressão de que o país... Ó, e aqui em cima aqui vai estar o link, tá? Do site. Eu vou colocar no site para vocês aqui. Fica difícil sustentar aquela expressão... Aqui está o site, tá, pessoal? Da onde eu tirei as informações. É o Trend Economy, as estatísticas anuais. Tem qualquer país que vocês quiserem aqui. O link vai estar na sequência de slides, e quem quiser pular, né, pesquisar outros países, fica à vontade. Então, muito cuidado com isso. Aqui é um primeiro indicador, um primeiro sinal para vocês de que produzir commodities não é um sinal de pobreza. A pobreza, o Brasil é pobre relativamente à Nova Zelândia, mas comparando com a Nova Zelândia, não é por causa do tipo de produto que são os principais produtos da economia e os principais produtos exportados. Tem outros motivos pelos quais uma nação
é pobre ou rica e não por aquilo que ela produz. Porque se ela produzir bem, com eficiência, um determinado produto que é requisitado no mercado, ela não vai ser pobre. E a Nova Zelândia é prova disso. Ok? Vamos adiante que o nosso tempo está indo muito rápido. Taxa Selic, a gente fala depois. Vamos direto para o que interessa. Taxa de juros, não tem como eu falar em taxa de juros agora. Vou pular, semana que vem a gente fala em taxa de juros. Nós vamos direto para o IDH. Você já deve ter ouvido falar no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Já ouviram falar, né, pessoal? Eu peguei aqui uma ilustração da Folha de São Paulo, para vocês entenderem de onde é que vem o IDH. Ele tem 3 dimensões, tá? A dimensão da vida longa e saudável, a dimensão do nível de estudo, o nível de conhecimento, e a dimensão da renda, tá? Então, esses 3 indicadores é que compõem o IDH. Como é que se mede a vida longa e saudável das pessoas? Né? Porque é muito difícil, tu quer comparar as diversas nações, como é que isso é feito? Com um dado concreto, que é a esperança de vida ao nascer. Ou seja, quantos anos vive, em médio, um cidadão que nasce num determinado país? Então, no Brasil, a expectativa de vida média é de 70 e poucos anos, vamos dizer que é 76 anos, eu não lembro de cabeça agora, tá? E enquanto que no Japão é 80 anos, tá? Então, esse é um indicador que compõe o IDH, compõe 1/3 de IDH, a esperança de vida ao nascer. Ele te mede indiretamente alguns fatores, por exemplo, como é o acesso à saúde, ao tratamento de saúde nesse país, e ele mede indiretamente, por exemplo, até as questões da violência, né? Os homicídios, porque, veja, no Brasil, a expectativa de vida é menor que em muitos países, em boa parte também porque tem muita violência, principalmente violência entre os jovens. Então, é muito comum os jovens morrerem em função de disputas de criminais, por causa do tráfico, por exemplo, morrerem com 20 e poucos anos. Tá? Então, quando muitos jovens morrem com 20 e poucos anos aí, por causa da violência do tráfico, isso reduz a expectativa de vida média naquele país, como acontece no Brasil, e diminui o indicador de uma vida longa e saudável, que compõe o IDH. Tá? Sobre o nível de conhecimento, então, são 2 indicadores. O índice de alfabetização de adultos, ou seja, adultos são considerados pessoas de 16 anos para cima, tá? Então, pega toda a população de 16 anos ou mais, e elas sabem ler e escrever, são alfabetizadas. Então, a porcentagem de pessoas com 16 anos ou mais naquela nação que sabem ler e escrever é um dos índices que compõem o nível de conhecimento que, consequentemente, depois também vai fazer parte do IDH. E também a taxa de escolarização bruta. Quantos anos, em média, um cidadão naquele país estuda? Por exemplo, vocês já pararam para contar quantos anos de estudo vocês têm? Vocês têm aí 8 anos de estudo no ensino fundamental, mais 3 anos de estudo do ensino médio. Isso já dá 11 anos. E vocês já estão aí uns 3 anos na faculdade. Então, vocês aí já têm uns 14, 15 anos de estudo, certo? E muitos de vocês vão continuar estudando, vão terminar a faculdade, vão fazer mestrado, talvez doutorado. Então, muitos de vocês talvez parem de estudar depois de terem estudado por 20 anos. Vocês estão imaginando? E são esses os indicadores usados ali. A taxa de escolarização é a quantidade de anos média que o cidadão daquele país estuda. Tá? Então, esse é um outro índice que compõe o IDH, ou seja, quanto mais estudo, se imagina indiretamente que esse cidadão vai dar uma contribuição de melhor qualidade para o nível de vida no país, inclusive para a sua economia, ou seja, vai ter mais condições de contribuir para que sejam produzidos motores, viu, Moro? Não só arroz e soja e outras commodities, mas também produtos com maior tecnologia agregada, se essas pessoas tiverem mais anos de estudo, certo? Por isso
que o IDH traz esse elemento também. E, por fim, ele traz um elemento mais financeiro, mais econômico, que é o PIB per capita, que a gente acabou de falar, que no Brasil é 8 mil dólares, e que na Nova Zelândia, Canadá, Austrália, por exemplo, é mais de 40 mil dólares. No Canadá, acho que é mais de 50 mil dólares. Tá? Então, esses três indicadores compõem um número que vai, ó, de 0 até 1, tá? Aonde o IDH, se ele for menor que 0,5, o país é considerado, ou a região, porque isso tu pode fazer até por cidade, tá? A região, o país, no nosso caso aqui, nós vamos comparar países, tá? Se for menor que 0,5, ele é de baixo desenvolvimento, entre 0,5 e 0,8, ele é de médio desenvolvimento, e se for superior a 0,8, ele é de alto desenvolvimento. Então, o IDH do Brasil, nesse gráfico, a evolução do IDH do Brasil, nas últimas décadas, ele vinha subindo e agora meio que deu uma estagnada, certo? Então, o Brasil está há muitos anos, e provavelmente vai continuar muito tempo ainda, dentro dessa faixa de médio desenvolvimento, de IDH médio. E o que isso representa? Expectativa de vida, escolaridade e PIB per capita, tá? Isso é o IDH. Depois eu vou voltar a falar do IDH, porque vocês vão ter que catar o IDH de 30 países. Lembra que eu deixei uma tarefa para vocês para hoje, me trazer uma lista com 30 países. Vocês têm aí anotadinho no caderno de vocês a lista de 30 países? Porque vocês vão procurar o IDH de 30 países que vocês relacionaram. Estão com a lista aí? Imagino que sim, né? Exato. Agora, quando vocês catarem o IDH desses 30 países que vocês escolheram, vocês já sabem que o IDH é resultado de uma composição de expectativa de vida, nível de escolaridade e renda per capita. Tá? Esses três indicadores vão resultar no número de 0 até 1, onde o 0 é uma nação menos desenvolvida e o 1 seria uma nação completamente desenvolvida. Óbvio que vocês entendem que nenhum país é totalmente 0 e nenhum país é 100%. Então, não tem nenhum país com nota 1 e IDH, certo? Depois, é o seguinte, eu vou falar rapidinho sobre esse índice de Gini, esse a gente não vai usar, esse foi um italiano, né, o Conrado Gini, que estabeleceu o índice de desigualdade econômica dentro de uma determinada nação, dentro de um determinado país. Também é um índice que vai de 0 a 1, onde o 0 corresponde à completa igualdade, e o 1 corresponde à completa desigualdade, tá? Aí a gente vai ver um gráfico aqui do índice de Gini do Brasil. Olha só, é claro que a coluna aqui, o eixo Y, ele está segmentado, tá? Não vai do 0 até 1. Mas então, nos últimos anos, o índice Gini, o índice da desigualdade do Brasil, ele foi diminuindo. Ele era 0,60, chegou a 0,51, e ali em 2016 ele voltou a subir um pouco, aumentando a desigualdade, certo? Então, é um indicador interessante, eu estou apresentando para vocês aqui o gráfico de Gini, ou índice de Gini, tá? Porém, eu não gosto muito deste indicador, porque é o seguinte, o 0 seria não ter nenhuma desigualdade, e 1 seria um país completamente desigual, né? Um grande índice de desigualdade entre os menos favorecidos e os mais favorecidos. O problema é o seguinte, vamos imaginar um país que seja muito perto de 0, que não tenha desigualdade. Mas se esse for um país pobre, significa que todos são muito iguais, mas todos estão na miséria. E qual a vantagem disso? Certo? Então, claro que a gente quer ter baixos índices de desigualdade, mas com alto índice de IDH, ou seja, com pessoas com boa saúde, boa escolaridade, boa situação financeira, ou seja, a gente quer que num país as pessoas
sejam ricas e tenham pouca desigualdade, ou seja, se todas as pessoas, e rica no sentido de ter acesso aos recursos, tá, pessoal, não é lá mergulhado numa bacia de dinheiro que nem o Tio Patinhas, tá, eu estou falando rico é ter acesso aos recursos, né, de educação, de saúde, e de segurança, ou seja, bem-estar social, tá. Então, claro que o índice de desigualdade é bom que seja uma baixa desigualdade, desde que a gente esteja falando de um país com alto IDH, de um país rico. Porque não adianta a gente ter um país pobre e dizer, esse é um ótimo país para se viver, ó, praticamente não tem desigualdade. Mas sim um país miserável. Qual é a vantagem? Tá? Numa tribo de índios rudimentares, lá onde todo dia eles têm que caçar para ter o que comer, todos são muito iguais na aldeia. Mas que vantagem tem isso? São todos pobres. Bom, e agora nós vamos falar desse índice aqui, ó, que nós vamos tentar correlacionar com o IDH, que é o Índice de Liberdade Econômica, tá? Index of Economic Freedom. Esse índice, por sua vez, ele não é publicado, o IDH é composto pela ONU, tá? O Índice de Liberdade Econômica é um índice calculado, proposto por instituições privadas, que é a Heritage Foundation, tá? Heritage quer dizer herança, né? Fundação Herança, nos Estados Unidos, e um jornal bastante famoso americano também, que é o Wall Street Journal, tá? E são levantados 4 segmentos com relação a cada nação, que indicam qual é a liberdade econômica. Então, tem o segmento do Estado de Direito, que, ou seja, a garantia do direito de propriedade, a integridade do governo, ou seja, que não tenha corrupção, e a eficiência judicial, ou seja, que a justiça seja rápida e que seja realmente justa para os seus cidadãos. Vocês começam a pensar aqui como é que está o Brasil com relação a esse indicador, o Índice de Liberdade Econômica, ou seja, garantia do direito de propriedade, e sobre direito de propriedade a gente pode falar mais também agora sobre isso no mês de julho, que vai sobrar algum tempo para a gente fazer aquelas discussões, aquele workshop, mas lembrar que o direito de propriedade começa com a sua própria integridade, ou seja, a primeira propriedade que cada um de nós temos é o nosso próprio corpo, certo? A inviolabilidade do nosso corpo, e em seguida o direito de propriedade daquilo que nós produzimos com as nossas mãos e com o nosso corpo, certo? E isso gera, então, posteriormente, os demais direitos relativos à propriedade. Integridade do governo nem se fala, né? Toda hora a gente tem aí escândalos de corrupção, eficiência judicial, no Brasil nem se fala, né? A demora nos processos, a injustiça nos resultados das decisões, ou simplesmente não ter decisões por causa das demoras. Tamanho do governo, segundo item aqui, tamanho dos gastos do governo, carga tributária e saúde fiscal, isso aqui, nosso país é péssimo nesses 3 indicadores. O governo gasta mais do que arrecada, nós temos uma carga tributária que está próxima de 50%, com a reforma tributária agora, para algumas empresas vai chegar a 49%, vai chegar praticamente a uma situação de confisco, e saúde fiscal, então, também não temos no Brasil. Eficiência regulatória, liberdade comercial, liberdade de trabalho, liberdade monetária e mercados abertos. Liberdade de comércio exterior, tanto para importações como para exportações, liberdade de investimento e liberdade financeira. O índice de liberdade econômica, ele não vai de 0 a 1, ele vai de 0 a 100, certo? Então, muito cuidado aí, muita atenção, porque o IDH vai de 0 a 1, e o índice de liberdade econômica vai de 0 a 100. Então, desculpem eu estar correndo aqui, mas é que a nossa aula é proposta aqui só com 1 hora de duração. Então, vamos ao que interessa. Como é que eu obtenho o IDH? IDH, vocês vão colocar no Google, IDH países, provavelmente a gente vai conseguir, lista de países por desenvolvimento, por índice de desenvolvimento humano. Então, o próprio Wikipédia vai te dar isso, tá? Os dados de 2019 publicados em 2020.
Ó, vamos, ó, lista de países, lista completa de países. Eu clico aqui e eu tenho o seguinte, ó. Na própria Wikipédia, eu tenho, ó, os dados de 2019, publicados em 2020. Estão acompanhando aqui, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, os países com o maior IDH do mundo. O primeiro deles, Noruega. Qual é o IDH? 0,957. Lembrando que nenhum país é 1 por completo e nenhum país é 0 por completo. Tá bom? Então, Noruega. Segundo, Irlanda. Em segundo lugar, empatado, né, com a Irlanda, Suíça. Olha o paraíso fiscal. Ô, Moro, tu não falou no paraíso fiscal, a Suíça? Quem é que não quer estar num paraíso fiscal desse? Lembrando que paraíso fiscal não é um termo que eu costumo usar, porque ele é entendido como um termo pejorativo, como um termo negativo. Mas aqui está um dos motivos que eu queria estar num país conhecido como um paraíso fiscal. Olha o IDH da Suíça, segundo lugar no mundo. Está acompanhando, Moro? Quarto lugar, Hong Kong, empatado com a Islândia. Sexto lugar, Alemanha. Sétimo, Suécia. Oitavo, Austrália. Oitavo, Países Baixos, ou seja, a Holanda. Isso aqui é a bandeira da Holanda, né? Décimo, Dinamarca. E assim vai. Estados Unidos, 17º. Tá? A gente está acompanhando aí só países que a gente entende como países ricos. Eles têm um alto IDH. Aí a próxima coluna tá aqui, ó. Portugal é o 38, e aí vai. A Argentina é o 46. Não apareceu o Brasil ainda. Vamos para a segunda coluna. Os desenvolvimento. Agora é outra. Aqui era muito alto, ó. Mudou a classificação muito alto. Agora vamos para o alto. Isso aqui é só para levantar a moral de alguns países. Só pode ser isso. E aí vai, ó. Estão todos os países aqui, tá, pessoal? Então é na Wikipédia que vocês vão pegar o IDH dos 30 países que vocês escolheram, tá? É só pegar o IDH aqui, um número entre 0 e 1, dos 30 países que vocês escolheram. E tá aqui, vou lá, de 180 e poucas nações, vamos olhar exatamente quantas tem. 189 países, tá? De 189 países, o Brasil tem o IDH lá 0,765 e está na posição 84. Entenderam, pessoal? Então, é daqui que vocês vão pegar o IDH de 30 países que vocês vão escolher. Lembrando que cada um de vocês vai escolher 30 países diferentes, né? Pode até repetir alguns, mas não vai ser exatamente a mesma lista, os mesmos 30 países. Tá, pessoal? E se o país que vocês escolheram não tiver na lista, aí vocês trocam aquele um país que não tiver na lista, o que é muito difícil, tá? Provavelmente qualquer país que vocês já ouviram falar está na lista aqui do levantamento do IDH. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta até agora? De onde é que vocês vão pegar o IDH dos países? Tudo certo. Bom, e aí vocês vão pegar o Índice de Liberdade Econômica. Índice de Liberdade Econômica. O mais atual que vocês tiverem, tá? Também da Wikipédia. Pode pegar na Wikipédia, tá? O Índice de Liberdade Econômica. E o dado mais atual que nós temos é de 2018. Então, usa o dado de 2018 mesmo, tá? E aí, o seguinte. Aqui, o índice, lembram que ele vai de 0 a 100, diferente do IDH, que vai de 0 a 1. Não tem problema. Aqui, os países estão relacionados, classificados, de acordo com a liberdade econômica, aqueles índices, aqueles indicadores que a gente já falou para vocês, tamanho do governo, eficiência judicial, liberdade de mercado, liberdade de negócios, direito de propriedade, tudo aquilo
compensado, né, numa pontuação que vai de 0 a 100. Olha os países aqui, ó, Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, de novo, Austrália, Irlanda, Estônia, Reino Unido, Canadá, daí um pouco Estados Unidos, ali, 18º. Não precisa passar muito, e a gente já consegue ver alguma coisa aqui, que os países que estão lá entre os primeiros IDHs, também são países que estão aqui entre os primeiros índices de liberdade econômica. Eles estão emparelhando aqui na liberdade econômica com o IDH. Mas vamos lá, eu não vou tomar nenhuma decisão antecipada. Eu vou pedir que vocês escolham 30 países e façam o cálculo. Bom, na lista da liberdade econômica, vamos ver quantos países tem. ...180 países, tá? Então, tem alguns países que, por alguns motivos, não estão ranqueados, tá? Tem diversos motivos pelos quais eles não estão ranqueados. Então, se vocês escolheram algum país que está fora do ranking, porque aqui tem 180, e lá na outra lista do IDH tem 189. Aí substitui o país, aquele que vocês... Mas, olha, a maioria são países que a gente nunca nem ouviu falar. Talvez o Iraque, aqui alguém possa ter pensado em colocar o Iraque, e aí vai ter que tirar o Iraque porque ele não está ranqueado, tá? O resto são países quase que a gente nunca ouviu falar, tá? Mas peguem, então, dos países que tem na lista, tá? Então, IDH e Índice de Liberdade Econômica. E o que eu vou passar para vocês? Eu vou facilitar a vida de vocês. Eu vou deixar lá no Siga também essa planilha do exercício de correlação, tá? Deixa eu ver se a gente tem o índice de liberdade econômica aqui. Ontem eu pesquisei, achei o de 2021. Vamos ver se tem o 2021. Ah, tem sim. Pessoal. Tá? É direto na Fundação Heritage, tá? Não precisa, aí tu tem o dado de 2021, tá? Eu vou até deixar vou copiar o link, tá? E colar aqui para vocês. O Índice de Liberdade Econômica. Vou deixar o link na planilha, ok? De onde vocês vão pegar. Então, o IDH vocês vão pegar de 2020. Estão prestando atenção, pessoal? Estão aí, né? O de IDH vocês vão pegar de 2020. E o Índice de Liberdade Econômica de 2021. Vocês vão colocar os países aqui. Eu coloquei aqui só de exercício, ó. E deixei o cálculo pronto, tá? Ele vai calcular automaticamente para vocês. Vocês colocam o nome do país. Vocês colocam o IDH daquele país, tá? Um número que vai de 0 até 1, e vão colocar o índice de liberdade econômica também, tá? Um número que vai de 0 até 100. Vamos pegar o país aqui e vão colocar o nível de liberdade econômica aqui. E assim vocês vão fazendo para todos os 30 países que vocês escolherem. Quando vocês tiverem feito os 30 países, eu deixei a fórmula pronta. Se alguém quiser uma outra fórmula, façam, né? Aqui ele vai te calcular o índice de correlação entre os dois indicadores. Ok? Ele vai te dar um número aqui, que eu deixei em amarelo. Como é que se interpreta o índice de correlação? A correlação pode ser positiva ou negativa. Nesse caso, deu positiva, mas pode ser negativa também. Quer ver um exemplo? Ó, eu vou mudar os números aqui só para mostrar que ele pode dar negativo. Olha lá. Conforme vocês mudarem o número, ele vai calcular automático e pode ser negativa a correlação. Tá? Aqui eu estou deixando um material da Universidade Federal do Paraná, onde você interpreta o resultado de uma correlação, tá?
positiva ou negativa. Se for de 0 até 0,19, é correlação bem fraca. De 0,2 a 0,39, correlação fraca. De 0,40 a 0,69, correlação moderada. De 0,70 a 0,89, correlação forte. E de 0,90 a 1, uma correlação muito forte. Como é que pode haver correlação entre dois indicadores, tá? E aqui, ó, preste atenção, aqui vocês vão escrever a interpretação do resultado, e agora eu vou puxar um pouco mais a conversa para vocês entenderem o que vocês vão ter que escrever aqui, tá? Aqui vocês vão escrever, vocês vão colocar o nome de vocês aqui, acadêmico ou acadêmica, e a interpretação do resultado. Preste atenção, o que vocês vão fazer. Então, aí ainda, né, gente? A gente está perto de terminar. Então, primeiro, dois números podem estar correlacionados estatisticamente, mas um não se influencia sobre o outro. Vou dar um exemplo. O tamanho do pé de uma pessoa está correlacionado com a altura, ou seja, eu peguei lá 100 pessoas, medi o tamanho do pé e medi a altura, fiz um cálculo de correlação usando um programa estatístico, ou no caso o Excel, ele faz cálculos estatísticos também, e aí eu percebi que existe uma correlação de 0,90 entre o tamanho do pé de uma pessoa e a altura de uma pessoa. Estão acompanhando meu raciocínio? Então, o tamanho de pé de uma pessoa, eu comprovei estatisticamente que está correlacionado fortemente com a altura de uma pessoa. Mas nenhum fator interfere no outro. Né? Não é o pé grande que faz a pessoa ser alta, e nem o fato da pessoa ser alta faz ela ter pé grande. O que faz ela ser alta e ter pé grande são fatores genéticos, são fatores nutricionais, por exemplo. A alimentação da pessoa vai determinar isso. Estão entendendo? Então, nesse exemplo que eu dei do pé e da altura, os fatores estão correlacionados, mas um não é determinante do outro. Eles andam juntos. Outro exemplo. Por exemplo, eu posso ter lá, ao longo de alguns meses ou anos, acompanhando os dados de um hospital, de que as pessoas que fumam um maço ou mais de cigarro por dia têm um índice de internação por câncer de pulmão muito maior do que as que não fumam. Então, eu posso ter lá níveis, fazer um cálculo de transformar em números, né? A quantidade de cigarros que a pessoa fuma com o índice de câncer que a pessoa vai desenvolver. E eu posso ter uma correlação bem forte, provavelmente há estudos assim que mostram uma correlação muito forte, vamos dizer 0,7, entre fumar bastante e ter câncer de pulmão. Nesse caso, os dois indicadores estão correlacionados e provavelmente um determina o outro. Fumar determina que você vai ter câncer de pulmão. Estão entendendo meu raciocínio? Então, tu pode ter dois indicadores correlacionados onde um não influencia o outro, ou pode estar correlacionados onde um influencia o outro. Estão entendendo? Então, é esse tipo de análise que eu quero que vocês façam na planilha lá, onde vocês vão escolher os 30 países, vão ter um índice de correlação negativo ou positivo, fraco ou forte. Não basta vocês me dizerem que o índice deu 0,6, portanto, há uma correlação alta entre o IDH e o índice de liberdade econômica. Vamos dizer que alguém de vocês obtenha o índice 0,6. O índice 0,6 seria uma correlação moderada, na verdade, nem seria alta. E o índice 0,7 seria uma correlação forte, para usar os termos lá da Universidade Federal do Paraná. Se for 0,7, a correlação é uma correlação forte. Mas se alguém de vocês, e aqui está gravado, principalmente para aqueles que não vêm para a aula e depois mandam os exercícios, acho que fazem, se alguém de vocês mandar lá que há uma correlação forte entre os indicadores e ponto final, o trabalho está incompleto e ele vai ser fortemente descontado, tá? Eu quero que vocês avancem um pouco além disso.
Se vocês identificarem que há uma correlação negativa, positiva, não importa se é negativa, se é positiva, mas que vocês façam inferências, vocês têm que colocar pelo menos uma frase que tentando achar a explicação. Veja, vocês não precisam ter a explicação 100% correta, vocês podem propor uma hipótese ali, entende? Mas vocês têm que ir além do número, não basta interpretar se é forte ou fraca a correlação. Vocês têm que dizer que os índices de liberdade econômica influenciam positivamente, ou então influenciam negativamente de maneira fraca ou de maneira forte, de acordo com o número que vocês vão obter, no índice de desenvolvimento humano. Ou seja, um país que é mais livre economicamente tem pior IDH, ou então tem maior IDH, de acordo com os dados que vocês vão calcular. Tá? Eu vou dar de brinde, de presente para vocês, essa planilha que eu já deixei pronta. Basta vocês colocarem o nome dos países e digitar lá o valor do IDH, que vocês vão pegar na Wikipédia, e do Índice de Liberdade Econômica, que vocês vão pegar direto no site da Fundação Heritage. Tá? O cálculo vai ser automático, porque eu deixei pronto lá a fórmula do Excel, mas quem não quiser usar o cálculo automático, quiser fazer na mão, ou quiser fazer a sua própria fórmula no Excel, pode fazer também. Eu tive casos, mas foi ainda durante a presencialidade do aluno que calculou na mão, fez o cálculo na mão, conforme tinha aprendido nas aulas de estatística, vale também, mas leva uma tarde inteira para fazer esse cálculo. E obtém lá o índice de correlação entre esses dois indicadores. Lembrando que ele pode ser negativo, até -1, ou positivo, até +1. Pode ser fraco, moderado ou forte, de acordo com os níveis de interpretação que eu estou sugerindo que vocês usem ali da Universidade Federal do Paraná. E aí, em seguida, vocês têm que fazer uma hipótese, né, postulada por vocês, de que se há influência do índice de liberdade econômica, dos elementos que compõem a liberdade econômica, sobre o IDH, se o IDH é maior ou menor, e se ele tem influência em relação, se ele é influenciado, né, pelas medidas ali de liberdade econômica. Não sei se eu me fiz entender, mas então abro aqui o momento para perguntas, e claro, vocês podem mandar questionamentos por e-mail, por WhatsApp também, se tiverem dúvidas no executar esse trabalho. Mas faço questão de deixar agora o momento aberto para vocês, o microfone aberto, para que vocês se manifestem sobre esse exercício que vocês têm que fazer e entregar mais tardar até às 8 horas da manhã do dia 14 de julho. Perguntas? Professor, eu tenho uma pergunta só da renda por capita. Tá, renda per capita, beleza. Isso. Quando a gente compara um país com outro, depende também da população, né? Ou essa proporção já é feita? Por isso mesmo, Gabriela, boa pergunta. Ela já é feita. Quando é per capita, ela já é dividida pela população. Tá? Por isso é a melhor forma de comparar. É a melhor forma de comparar, porque se eu comparasse o PIB do Brasil com o da Nova Zelândia, o PIB do Brasil é muito maior que o da Nova Zelândia. Aí nós estaríamos aqui dizendo, tá vendo, o Brasil é bem mais rico que a Nova Zelândia. Só que a população do Brasil é, 40, 50 vezes a população da Nova Zelândia. Por isso, a melhor forma de comparar é ao per capita, que aí a gente vê por habitante. Tá bom, obrigada. Ok. Mais perguntas aí, pessoal? Por enquanto, tá ok? Vamos fazer o exercício? Olha, eu prometo que até o meio-dia eu já vou ter deixado no Siga a sequência de slides de hoje e a planilha em Excel para facilitar o trabalho de vocês de fazerem esse exercício. Lembrando que dá para fazer esse exercício aí em 20 minutos, tá, pessoal? Então, não tem nenhuma desculpa para não entregar ou para entregar atrasado esse trabalho. Nenhuma desculpa pode ser aceita, tá? Porque a gente está com tempo,
de hoje até daqui a 14 dias, então tem 14 dias para vocês fazerem um trabalho de 20 minutos. Combinado? Não tendo mais perguntas, eu vou agradecer a paciência de vocês, a companhia de vocês nessa manhã gelada, desejar um bom resto de semana, um bom final de semana, tomara que os níveis de mortes e de novos contaminados do coronavírus continuem caindo fortemente e que a gente possa, ao final desse semestre, voltar às atividades presenciais. Eu gostaria muito de encontrar vocês e, se possível, abraçar vocês ainda este ano, numa próxima disciplina que a gente possa se encontrar. Legal, pessoal? Então, de novo, obrigado, um abraço, fiquem bem. Até semana que vem. Tentem fazer o trabalho já, para se tiverem dúvidas, a gente resolver, equacionar as dúvidas ainda na semana que vem, que vai ter tempo para fazer isso. Tudo de bom, tchau, tchau.